Bem-vindos ao Grupo Familiar. É com grande alegria que nós estamos aqui para levar a palavra de Deus. Nesses próximos minutos nós teremos momentos super agradáveis, porque nós vamos ouvir para que nesta semana possamos praticar a palavra de Deus. E eu aqui no estúdio não estou sozinha e vou deixar aqui os meus amigos se apresentarem, começando aqui pela minha direita, o pianista de hoje. Olá, sou o Pedro. Olá, Pedro. Olá, tudo bem? Eu sou a Kathleen. Sejam bem-vindos a mais um Grupo Familiar. E eu espero que vocês fiquem conosco até o final para a gente aprender um pouco mais da Palavra de Deus. E vão ficar, Kathleen. Amém. Emanuel. Então, olá a todos, sejam muito bem-vindos a este Grupo Familiar. É muito bem-vindo você e também pode convidar outras pessoas para assistirem e participarem também aqui conosco. Manuel, já agora eu quero mandar aquele abraço pro pessoal que participou em peso na semana passada. Ó, pessoal de Belo Horizonte, pessoal de Minas Gerais, Alagoas, Rio de Janeiro, os cariocas, aquele abraço para vocês. E hoje, né, eu quero fazer um apelo pro pessoal do Norte. Cadê o pessoal do Norte? Pessoal do Amazonas, pessoal de Manaus. Inclusive nós temos irmãos dos grupos familiares que nós temos aí em Manaus. Aquele abraço para nossa família de Manaus. Olha o pessoal do Acre, Rondônia, Roraima, Amapá, Pará, Tocantins. Nós queremos a tua participação. As maneiras de você participar estão aqui embaixo. Então faça o seu pedido de oração, nem que seja para dar um oi, para falar, olha, eu tô ligado no grupo familiar, eu tô assistindo com vocês. Então participe, porque o nosso grupo familiar é para você. Na verdade, você faz parte desse grupo familiar. E sem demoras, nós vamos começar louvando a Deus. Ô Kathleen, por que a gente gosta tanto de cantar? Porque o louvor move o coração de Deus. É verdade. Salmo 22, 3, Salmo Deus 22. habita no meio do nosso louvor. Exatamente. Amém? Amém. Vamos todos ficar de pé. Como é que é? Gozo eu tenho em Jesus, Pedro? Gozo eu tenho em Jesus. Gozo eu tenho em Jesus. Meu coração alegre está, porque Jesus me valerá. Paz, paz eu tenho em Jesus. Paz eu tenho em Jesus. Meu coração alegre está, porque Jesus... Alegria do Senhor! Alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria sem medida Ele dá. Mais uma vez, alegria! Alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria sem medida. Eu tenho a vida de Deus. Eu tenho a vida de Deus em mim. Eu tenho a vida de Deus em mim. Eu tenho a vida, a natureza e a sua habilidade. Eu tenho a vida de Deus. Eu tenho filho. Eu tenho filho de Deus em mim. Eu tenho filho de Deus em mim. Eu tenho filho, a natureza e a sua habilidade. Eu tenho filho de Deus em mim. Aleluia! Deus habita em nós. Nós temos esse Jesus que é maravilhoso. Sabe, com Deus, sempre nós temos uma segunda chance. Por isso que a Bíblia fala assim, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã na nossa vida. Não sei que dia é hoje que você está assistindo esse programa, mas acredite, no dia de hoje, as misericórdias do Senhor se renovaram na sua vida. E por isso que nós podemos louvar, podemos agradecer, podemos ter um coração tão grato a Deus, pelo perdão, pelo amor, pelas misericórdias, pela fidelidade que nunca tem fim nas nossas vidas. Posso ouvir um amém? Amém. Te louvarei, Senhor. Te louvarei, Senhor, de todo o coração. De todo o coração. Eu contarei as tuas maravilhas. Eu louvarei teu nome. Te louvarei, Senhor, de todo o coração. De
de todo o coração. Em ti me alegrarei, em ti me alegrarei, saltarei de prazer. Aleluia ao Deus que nos transforma, ao Deus que nos cura, ao Deus que nos salva. Em ti me alegrarei, em ti me alegrarei, saltarei de prazer. Aleluia. Em ti confiarei, em ti confiarei, saltarei de prazer. Aleluia, oh aleluia, aleluia, oh aleluia, aleluia. Obrigado, ó Deus. Te agradeço, ó Deus, porque uns confiam em cavalos, outros confiam em carros, mas a nossa confiança sempre estará em Ti. Tu és o Deus que nunca nos deixa, nunca nos abandona. Confiamos em Ti de todo o nosso coração, não nos apoiamos no nosso próprio entendimento. Reconhecemos o Senhor em todos os nossos caminhos. Nós sabemos que o Senhor endireita todas as nossas veredas. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Amém. Podemos todos nos assentar? Obrigada, Pedro. Pedro que está na rocha. E na rocha, Pedro, a gente só consegue estar num grupo familiar, homem. É ou não é verdade? Né? Tem que ser. Ô, Kathleen, grupo familiar foi e é importante para você? Sim, é muito importante, né? Por quê? Conta aí um pouquinho pra gente. Então, o grupo familiar é onde a gente vai se reunir. Realmente é um projeto, né? Onde a gente se reúne para escutar, para aprender mais da palavra de Deus. Então, essa é a importância. Porque quando a gente está num grupo familiar, a gente consegue criar raízes. E essas raízes vai fazer com que a gente fique firme. Seja como aquela história da rocha, né? Seja firme em Jesus e na palavra. A gente às vezes vê aí nas regiões aqui do Brasil, é ventania para um lado, ventania para o outro. As árvores estão lá sempre se mexendo, né? E a gente olha para certas árvores e a gente pensa, mas essa árvore é mesmo forte, é mesmo boa. Mas, na verdade, são as raízes dessa árvore que permitem essa árvore ficar sempre lá, imóvel e forte. Isso tem tudo a ver com o cristão, não é não, Emanuel? Sim, na verdade, a rocha da nossa salvação é Jesus, não é? Quando nós estamos firmes em Jesus, não é que o problema não venha, ele vai vir, é normal. A Bíblia fala que vai vir sobre o justo e o injusto, mas Deus estando na nossa vida, algo de bom acontece, conseguimos sair, conseguimos vencer e somos mais que vencedores. É isso aí. E para ser mais que vencedores, você precisa, e eu preciso, todos nós precisamos vencer na área dos relacionamentos. E é por isso que no grupo familiar nós sempre falamos sobre andar em amor. Nada mais é sobre relacionamentos. Eu vou pedir aqui para a Kathleen ler Marcos 12, 30 e também o 31, por favor. Amarás, pois, ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que este. Certo. Então aqui, Jesus está falando de 2 grandes mandamentos, né, Emanuel? O que a gente aprende e o que a gente pode levar para a nossa semana com esse versículo? Na época de Moisés, Deus deu 10 mandamentos, não é? Que se resumem a estes 2. Jesus disse que se eu amar a Deus, eu amo o meu próximo, eu tenho que amar também o meu próximo como eu amo a mim mesmo, não é? Então, quando eu amo a eu mesmo, eu quero o bem também para a minha vida, eu não vou querer o mal para a minha vida e, consequentemente, eu não vou querer o mal para outra pessoa, não é? Quando eu amo a Deus, eu consigo entender também. Eu não devo apontar o dedo, julgar, manipular, falar mal, não perdoar, porque eu amo a Deus e também eu amo a mim mesmo. Então, eu vou também querer isso para outra pessoa, eu vou querer também desejar também isso para as pessoas que estão ao nosso derredor, ou seja, é o nosso próximo. Todas as pessoas que estão ao nosso derredor, não é? E você, Evelyn? Kathleen? É isso mesmo, né? Como o Emanuel falou.
que eu tenho que amar primeiro a Deus, e o amor ao próximo é isso, é eu amar a outra pessoa. Não é fácil, muitas vezes não é fácil, mas a gente tem que se colocar no lugar da outra pessoa. Porque quando a gente ama a nós mesmos, a gente não vai desejar o nosso mal. Então, a gente também, consequentemente, não vai desejar o mal do próximo, né? Então, o amor ao próximo é isso. É a gente amar a pessoa como amamos a nós mesmos. É isso aí. Vamos conseguir fazer isso nessa semana ou não vamos? Vamos sim. Sempre, Emanuel, sempre. por favor, faça uma oração com a gente Amém. aqui, para a gente conseguir. Amém. Então, Pai, no nome de Jesus, nós te pedimos perdão por todas as nossas falhas, ofensas, iniquidades. E também hoje decidimos perdoar todo o mal que nos fizeram. Ajuda-nos, guia os nossos passos, ensina-nos os teus caminhos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Vamos conseguir. Com certeza, nessa semana, vamos conseguir. Amém? Amém. Bom, nós agora vamos falar da área financeira. E é muito importante nós falarmos dessa área, porque dinheiro é muito importante na nossa vida e na nossa semana. E é importante nós revermos as nossas atitudes em relação ao dinheiro. Dinheiro, o que é uma atitude? Atitude é o modo como eu reajo a algo. Né? Como é que eu reajo a uma pessoa? Como é que eu reajo a uma situação? Na área financeira, como é que eu reajo ao muito dinheiro que eu vejo no extrato ou ao pouco dinheiro que eu vejo no extrato bancário? Então, nós temos que rever as nossas atitudes em relação ao dinheiro. Nós temos que rever os nossos sentimentos em relação ao dinheiro. Porque, veja bem, um sentimento fora do lugar pode causar muitos estragos na tua vida financeira. Um sentimento desajustado. Um sentimento fora do lugar. Então, nós devemos aprender a guardar o nosso coração. E quando nós sempre ouvimos falar de dinheiro, ouvimos falar de finanças num grupo familiar, nós falamos muito pouco de dinheiro. Na verdade, nós estamos falando de coração. Nós estamos falando aqui de arrumar as gavetas do nosso coração. Estamos falando aqui de prioridades daqui de dentro. E sobre tudo que se deve guardar, a Bíblia fala, guarda o teu coração. Guarda o teu coração, por exemplo, da avareza. O que é a avareza? A avareza é uma pessoa ser mesquinha, é uma pessoa ter um apego excessivo ao dinheiro, é uma pessoa que se fecha ao dar, é uma pessoa que se fecha à generosidade. Então, a mesma Bíblia que nos ensina a vontade de Deus é nos fazer prosperar. Por isso que a Bíblia fala que já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Ou seja, a vontade de Deus é nos prosperar. Mas essa mesma Bíblia que nos ensina que a vontade de Deus, que é de nos prosperar, é a Bíblia também que nos ensina que nós devemos ser gratos a Deus pelo pão nosso de cada dia. Ou seja, ter um coração agradecido, ter um coração contente, o contentamento. Porque o contentamento, o coração grato a Deus, sempre vai proteger o teu coração da avareza. Então, temos que destruir ao longo das semanas castelos que vão sendo formados aqui na nossa cabeça, porque a mente é o campo da batalha. Mente, campo de batalha, né? Porque é na mente que se constrói essas ideias, esses pensamentos e até mesmo sentimentos. Se você sentir errado, aliás, vamos começar até por antes. Se você pensar errado, você vai sentir errado. Se você sentir errado, você vai ter atitudes erradas, inclusive em relação ao dinheiro. Vocês concordam comigo com o que eu estou dizendo? Sim, sim. Né? Então, por isso que é importante a gente entender também qual é a vontade de Deus, quais são os princípios de Deus. E na área financeira, como é que funciona a matemática de Deus? Porque a nossa matemática diz assim, 5 menos 5 é igual a quanto? 5 menos 5. Igual a nada. Igual a nada, né? E, Emanuel, eu vou contar uma difícil. 2 menos 2. Vou pegar a calculadora. Pega aí, vai lá. Dou 1 minuto. 2 menos 2 é quanto? 0. 0. Pedro, agora difícil. 10 menos 10. 0. 0. A nossa matemática é assim.
Só que a matemática de Deus é diferente. Nós aprendemos desde pequenininhos na escola. A minha filha na escola já aprendeu. Eu não posso dar porque eu vou ficar sem lanche. Como é que eu vou dar? Então, desde pequeno, nós temos aqui crenças, né, que nos limitam, porque, afinal, 2 menos 2 é 0. Mas a matemática de Deus funciona de uma forma diferente. Deus faz coisas loucas para confundir as sábias, até a Bíblia fala, não é? Então, hoje a gente vai ver na Bíblia, ouvir uma história muito louca. Assim, é uma loucura aos nossos olhos, que é a história de uma viúva. E Deus ama as viúvas. Deus ama. Você que é viúva, que está assistindo o programa agora, saiba que Deus te ama muito. E Deus também ama muitos órfãos. E a gente vai ler a história também do filho dessa viúva, né? Deus te ama muito. Às vezes, só uma viúva e um órfão sabe a dor que passa em dias de sofrimento quando perde uma pessoa tão amada, né? E ainda mais essa viúva que estava passando não só a dor da perda do marido, com certeza, porque são momentos muito um momento muito difícil, um momento do luto, mas também as dificuldades financeiras, as dívidas. E é isso que acontece na vida de muitas pessoas, né? Para além da dor do luto, da ausência da pessoa amada, ainda tem que lidar com vários desafios e dívidas e contas e cartas e ameaças, enfim. É a história dessa que nós vamos ler aqui em 1 Reis 17, a partir do versículo 8. Eu vou pedir aqui para a Kathleen me ajudar. Isso. E ele fala lá assim: então veio a ele a palavra do Senhor, veio a Elias. Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e ali habita, e eis que te ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e disse-lhes: traze para mim, te peço, um vaso com um pouco de água para que beba. E indo ela, trazendo, o chamou e disse: traze para mim agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui que apanhei 2 cavacos, e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai e fazes conforme a palavra. Porém, faz dele primeiro para mim um bolo pequeno e traz. Depois farás para ti e para o teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e a sua casa por muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que foi falada pelo ministério de Elias. Que linda. Essa história é muito bonita, porque nos ensina aqui o milagre da multiplicação e como Deus opera em coisas que a nossa cabeça nunca vai entender. E eu vou pedir aqui para o Emanuel explicar um pouquinho como é que o que nós podemos entender disso aqui, né, Emanuel? Realmente ela estava vivendo passando um momento muito difícil, né? Ela tinha apenas a última refeição, estava sem marido, estava, se calhar também, talvez, sem emprego e assim por diante. Mas Deus é um Deus de milagres, né? Deus queria causar um milagre. Só que muitas pessoas pensam que Deus vai nos dar alguma coisa. É esse o primeiro pensamento que nós temos. Deus vai trazer alguma coisa. Deus vai me dar alguma coisa. Deus vai mandar alguém trazer alguma coisa. Pode ser que isso aconteça, porque Deus, Ele é Deus, né? Deus é que sabe tudo. Mas, nesta situação, Deus queria causar um milagre. E conforme a Estela disse, a matemática de Deus era diferente. Ele queria que aquela viúva trouxesse, colocasse algo nas mãos do homem de Deus, primeiramente, para depois sim Deus causar um milagre. Então, ou seja, ela teve ali naquele momento que deixar muitas coisas de lado. E uma delas foi a mente, né? Ou seja, os castelos que ela poderia naquele momento construir.
Como Deus vai fazer? Eu só tenho um pouco de farinha, um pouco de azeite, vou fazer aqui um bolo pequeno. Como esse profeta, como Elias vai fazer isso? Eu não sei, mas naquele momento ela falou, não, o homem de Deus está aqui na minha frente, Deus enviou, ela reconheceu Deus também, né? Nós temos que entender que Deus também aparece, Deus aparece, e nós temos que estar atentos à voz de Deus. E desculpa, Emanuel, te cortar aqui. Deus aparece, Deus sempre aparece. Deus nunca deixa uma pessoa na mão. É que às vezes a gente não sabe reconhecer quando Deus aparece. E quando você ora, você está num momento de aflição, até em momentos de muito medo. Tanto é que o profeta disse, não temas. Em momentos assim, o nosso coração ferve no medo. Então, Deus ele não vai te deixar na mão. E Deus sempre vai dar um escape. Deus sempre aparece. Mas às vezes não é do jeito que a gente espera. E nós temos recebido a participação de tantas pessoas que têm assistido aqui o Grupo Familiar e têm falado, não foi coincidência eu estar assistindo aquele programa. Deus falou comigo naquele programa. Deus falou comigo naquele grupo familiar. Parece que eu senti qualquer coisa aqui dentro que foi diferente. E para você, eu quero dizer o seguinte, entre em contato com a gente, porque é um encontro que Deus tem causado. Não é coincidência. Hoje você está assistindo esse grupo familiar, até você que já andou nos caminhos de Deus e está meio aí um pé cá, um pé ali, um pouco desviado, mas você sabe da verdade, você tem buscado, até interiormente, pedido a Deus, em oração, ou até mesmo do teu jeito, você tem pedido a Deus ajuda. Deus sempre aparece. E pode acreditar que hoje Deus está aparecendo através de um programa de televisão ou da internet. E Deus está aqui causando um encontro conosco. Então, por isso, entre em contato conosco, nem que seja para fazer o seu pedido de oração, nem que seja para pedir ajuda, porque Deus, ele sempre aparece. Não é isso, Emanuel? Sim, Deus apareceu, ela estava atenta à voz de Deus e também reconheceu, viu Deus ali, não é? No profeta Elias. E é muito interessante porque naquele primeiro momento, quando nós lemos a história, ela falou a início, eu não tenho nada. Ou seja, então, Deus nos pede algo. Deus sempre vai nos pedir algo. Só que naquele primeiro momento ela falou, não tenho nada. E depois lembrou, olha, eu tenho um pouco aqui de azeite, tenho um pouco de farinha. E o profeta diz, então ok, faz para mim um bolo. Então ela honrou a Deus como? Colocando primeiro nas mãos de Deus. Sabemos que para Deus poder fazer um milagre, nós precisamos colocar algo em suas mãos. Não é? Se eu conseguir colocar algo nas mãos de Deus, Deus vai causar um milagre. Aconteceu com a senhora porque ela foi fiel a Deus, ouviu a voz de Deus, estava atenta à voz de Deus e decidiu obedecer à voz do profeta. É isso aí. Nós vamos cantar uma música que diz o meu Deus. O Pedro pode já dedilhando. E nessa música tem um trecho que diz exatamente uma promessa de Deus para as nossas vidas. Filipenses 4,19. Ele é a nossa fonte. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades. Ele é a nossa fonte. Ele é o nosso pastor. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mesmo em momentos difíceis, coloca sua fé em Jesus. Coloca sua fé em Deus. Porque Deus não vai te deixar na mão. Ele é a tua fonte. Ele é o teu pastor. Entre nos métodos de Deus. Viva os métodos de Deus. Viva os princípios de Deus. Porque você vai ver e vai viver o milagre da multiplicação na tua vida. Amém? Quando nós cantarmos, esses contatos vão estar passando aqui embaixo. Entre em contato conosco para nós também te conhecermos, para você ser abençoado e também ser um abençoador em nome de Jesus. Amém? Amém. O meu Deus, Segundo as suas riquezas, suprirá as nossas necessidades. Ele é a minha fonte. Ele é minha fonte. Ele é o meu pastor. Ele é o meu pastor. Ele dá minha abundância. Ele dá minha abundância. E nada me faltará. Porque em glória. Em glória. Por Cristo Jesus. Em glória.
Cristo Jesus. Amém. Deus supre as nossas necessidades. Nós agora vamos para o nosso estudo bíblico. Estamos vindo aqui de semanas maravilhosas, de uma aula que vem puxando a outra. Essa é uma fase muito agradável dos estudos bíblicos do Grupo Familiar. Na verdade, são 52 lições, uma para cada semana do ano. E, na verdade, uma aula vai puxando a outra e sempre é agradável nós ouvirmos num grupo familiar lições tão maravilhosas, a doutrina, os rudimentos da doutrina de Cristo, dadas de uma maneira muito fácil no grupo familiar. Nós temos vindo de uma sequência de aulas do Espírito Santo e hoje nós vamos falar sobre o batismo no Espírito Santo e vamos continuar as aulas anteriores, das semanas anteriores, certo? Eu iria até pedir para vocês fazerem um resumo das últimas 10 semanas, mas vai ser maldade, né? Vocês querem? Em 1 minuto? Não. Sim? Pode falar no microfone. Sim ou não? Então. Passa a bola para o Emanuel. Passa a bola para o Emanuel. Emanuel, quer? Eu passo a bola pro Pedro. Ô, Pedro, as 10 últimas semanas em 1 minuto, pode ser? Melhor não. Melhor não. Então, eu vou tentar fazer aqui um resumo em 1 minuto. Será que eu consigo? Estão cronometrando? Vai lá. 1, 2, 3 e já. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança e deu domínio ao homem. Só que o homem, Adão e Eva, desobedeceram a Deus e foi aí que o pecado entrou. E desde esse dia o homem ficou desconectado de Deus. É a mesma coisa de um celular. Alguém tem um celular aí? Tem? Para me emprestar? É bom teu celular, Emanuel? Então tá bom, depois eu coloco no meu bolso. Imagina um celular sem rede. Você deixa de pagar a conta do seu celular ou não põe saldo, né? Que é muito comum aí. Aí depois você não consegue falar com ninguém porque tá sem rede, tá desconectado, tá cortado. E foi isso que aconteceu com o homem. Deixa eu pôr aqui no meu bolso. Tô brincando. O pecado já foi nas aulas anteriores do roubo, né? Mão leve. Vou deixar para trás. Então, o homem ficou desconectado de Deus a partir desse dia. Então, isso é importante nós falarmos porque nós falamos também que o homem é o quê? Espírito, alma e corpo. O espírito é um meio de comunicação que Deus colocou para poder falar com você. Só que essa comunicação ficou cortada. Mas Deus fez um plano de redenção e enviou Jesus Cristo para ser a ponte que liga o homem a Deus. E é por isso que todo aquele que recebe Jesus Cristo no seu coração e faz dele Senhor e Salvador, ele passa a ser adotado como filho de Deus. Jesus passa a reconciliar o homem a Deus. Essa pessoa recebe o Espírito Santo, recebe o poder do alto. Essa pessoa fica reconectada com Deus. Sabe que Jesus, quando esteve aqui na Terra também, uma recapitulação das aulas anteriores sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo, aos 30 anos, foi batizado nas águas e também no Espírito. Foi batizado no Espírito Santo de Deus, foi revestido do Espírito Santo de Deus. E a partir daquele dia, Jesus começou a fazer sinais e maravilhas, porque era o Jesus homem, revestido do Espírito Santo de Deus. Bom, e Jesus, quando esteve aqui na Terra, ele deixou alguns ensinamentos. Dentre eles, Jesus falou assim, pessoal, olha, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu fiz e fará até maiores. Por quê? Porque virá o Espírito Santo Consolador, que vai capacitar os discípulos para a obra do ministério. Vamos ler, por favor, aqui, João 14, 12. Eu vou pedir aqui para a Kathleen me ajudar. Em João 14, 12 fala, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que esta, porque eu vou para o meu Pai. Gente, imagina aqueles discípulos ouvindo Jesus falar isso. Quais foram as obras que Jesus fez nessa terra? Vamos lá, gente. Me ajuda a lembrar.
Muitas. Vai lá. O milagre da multiplicação, Multiplicou dos pães e peixes. pães e peixes. Ressuscitou homens, curou pessoas, deu vista aos cegos, os paralíticos. O que mais entre Jesus outros. fez aqui nessa terra? Vários milagres. 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 Prodígios. Maravilhas. Jesus fez discípulos? Sim. Sim. É? Jesus transformou a vida das pessoas? Sim. Sim. É? Então, Jesus está falando aqui que faríamos obras iguais e até maiores. Atos 1:8, Emanuel. Tá aberto aqui? Pode falar. Mas recebeis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins dessa terra. Mas recebereis poder, virtude, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Agora, Lucas 3,16, aproveitando que está aí aberto, pode ler? Respondeu João a todos, dizendo: Eu, na verdade, vos batizo em água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Exatamente. Nós vamos falar de batismo nas águas mais para frente. Aqui era João dizendo, né? Aqui ele fala do batismo no Espírito. É esse batismo que nós estamos falando hoje. Também fala do batismo no fogo. Mais para frente nós vamos falar disso também. Mas hoje nós estamos falando do batismo no Espírito Santo. Jesus Cristo, também quando esteve aqui na terra, falou assim para os discípulos: olha, vocês não saiam aqui de Jerusalém, não vão fazer a obra, e não saiam daqui enquanto não receberem e não forem revestidos com o Espírito Santo. E aqui eu vou pedir para vocês lerem Atos 1:14. Quem é que está com a Bíblia aberta aí? Manuel, está aí? Pode ler para a gente? Atos 1:4, desculpa, e o 5 também. Atos 1:4. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que ele disse: de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, olha o que aconteceu. Jesus mandou eles ficarem lá à espera da promessa. E foi aí que, em Atos 2, aconteceu o dia de Pentecostes. Estavam todos reunidos numa casa, cerca de 120 pessoas, orando. E veio do céu como de um vento impetuoso que encheu toda aquela casa. E foram vistas línguas como que de fogo sobre a cabeça de cada um deles. E a Bíblia relata que eles falavam noutras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Aí você pode ler a história de Pentecostes, que está em Atos 2, e eu estou apenas fazendo um resumo. E essa linguagem de oração, essa manifestação de falar noutras línguas, é o que chamamos de orar em línguas, ou falar em línguas, ou orar no Espírito. E esse é um desejo que todo crente deve ter no seu coração, de ser revestido com o Espírito Santo de Deus, de ser revestido do poder do alto, porque é o poder do alto que vai fazer coisas sobrenaturais acontecerem na tua vida, não só para o teu próprio benefício, mas também para ajudar os outros. Sabe que quando nós entendemos o sobrenatural de Deus, coisas diferentes começam a acontecer. E foi assim também que aconteceu com Jesus Cristo, que era o Jesus homem, somado do Espírito Santo de Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Então, o que nós precisamos entender e saber a respeito do batismo no Espírito Santo? É que todo aquele que é nascido de novo, que já aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, está pronto para receber o batismo no Espírito Santo. Tanto é que em Marcos 16:15, né? Diz assim, vamos ler, Marcos 16:15? Vamos ler. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas. O quê? Estes sinais seguirão aos que crerem. Isso. 2 pontos. Continua.
Em meu nome. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Falarão novas línguas, ok? Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com ele o Senhor e confirmando com palavras, com sinais que o seguiram. Com os sinais que se seguiram, amém. E depois, olha, só enfatizando, quem crer e for batizado, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Então é um sinal para aquele que crê, né? Tanto é que lá em Coríntios, o Paulo dizia, né? Eu quero que todos vós faleis em línguas. Vou pedir aqui para o Emanuel ler Atos 2:38, por favor. E disse-lhes Pedro, arrependei... Esse Pedro que está aqui me dando água? Não, o outro Pedro, esse ok. Aí é o Pedrinho, é outro. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos a cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus, para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém. Romanos 8:32, Kathleen. Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou para todos nós, como nós não dará também como ele todas as coisas. Na minha Bíblia diz, como nos não dará também com ele todas as coisas, né? Quando a gente fala do batismo no Espírito Santo, você também vai ler, a Bíblia relata mesmo que muitos receberam, e é bíblico receber, o batismo no Espírito Santo com imposição de mãos. Vamos ver aqui algumas histórias. Atos 8:17. Tem a Bíblia aberta aí? Pode ler, por favor. 8:17. Vamos começar pelo 14 até o 17. Isso. Atos 8:17. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que a imposição... Pode parar. Aqui, ó, começa do 14, só para a gente entender. Okay. Contando aqui dos apóstolos e tudo mais. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais tendo descido, oraram por eles e para que recebessem o Espírito Santo. Porque sobre mim nenhum deles tinham ainda descido, mas somente eram batizados em nome de Jesus. Então lhes puseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição de mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, né, lhes ofereceu dinheiro. Aí depois vai entrar toda uma outra história muito interessante, porque depois eles viram Bom, eu nem vou entrar nessa história, senão a gente não acaba o grupo familiar. Tem 4 horas hoje? Não? Então pronto. Impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Foi aí o batismo no Espírito Santo. Atos 9:17. Vamos ver aí a história do Ananias. Atos 9:17. Isso. E Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos ao irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho, por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo caíram dos seus olhos como umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. É isso mesmo. E foi ali o batismo de Saulo. Atos 19:4, Emanuel, por favor. Atos 19:4. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Continua? Agora o 6. Ok. E impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Muito bem. E estes eram ao todo uns 12 homens. Então, nós falamos aqui do poder do alto. E eu quero deixar essa recomendação para todos vocês, esse livro chamado O Poder do Alto, do apóstolo Jorge Tadeu,
que ensina de uma maneira tão clara, tão fácil, a respeito do batismo no Espírito Santo, a respeito do poder do alto, e como nós podemos ser revestidos desse poder do alto. Fala também do orar em línguas, ou do falar em línguas, que na verdade é o tema da aula do estudo bíblico da semana que vem. Então você não perca a aula que vem. Eu posso deixar até um gostinho para vocês querem ou não? Sim, sim. Porque muita gente não entende o que é orar em línguas e para que serve orar em línguas. Gente, orar em línguas serve para uma pessoa ter comunhão com Deus. Orar em línguas serve para uma pessoa orar 100% de acordo. Não ora besteira, mas ora 100% de acordo. Quem ora em línguas recarrega as suas baterias espirituais. Quem ora em línguas recebe a direção de Deus para a tua vida. É um GPS do céu. Quem é que hoje anda sem GPS na rua, meu Deus? Um trânsito de São Paulo precisa do GPS para evitar alagamento, para evitar buraco até, para evitar estrada com obra, para evitar acidente, para evitar ruas perigosas, que olha, não vai por aí. O GPS até fala, não entra aí, não vira à direita, vai para a esquerda. Então, eu preciso dessa direção de Deus para a minha vida. E muita gente está quebrando a cara. Muito crente que ama a Deus está quebrando a cara e perdendo tempo. Porque não sabe mesmo, por ignorância, não sabe ser guiado pelo Espírito Santo. Não sabe como buscar essa direção do Espírito Santo. Então, meu irmão, semana que vem, meu amigo, você não pode perder a aula Falar em Línguas, tá bom? Não percam. Ficou com vontade, né? Fiquei curiosa. Ficou curiosa. Pedro, também, né? O Pedro foi muito falado hoje. Depois eu vou te dar mais oportunidade para contar como é que foi lá em Atos, em Lucas. Não é verdade? Exatamente. O Pedro que andou sobre as águas também, não foi? Esse aí é o Pedrinho, andou por cima do arroz. Não. A gente vai entender melhor como é que foi essa história. Não, Pedro? Sobre as águas. Ok. A Bíblia diz assim, a gente falou de Jesus que veio nos reconciliar com Deus. A Bíblia também fala que se nós confessarmos o nome de Jesus, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E eu quero hoje te fazer esse convite. Você que quer ter esse Jesus na tua vida, está mais perto, reconectado com o Criador, reconectado com Deus, eu quero convidar você a fazer uma oração comigo. Ô Pedro, toca uma música bonita aqui, porque hoje eu tenho certeza que muita gente que está aí desse lado, né, precisa do perdão de Deus, precisa se sentir mais perto de Deus. A Bíblia fala, todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Mas quando nós confessamos Jesus Cristo, confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Amém? Então eu quero convidar você a fazer essa oração comigo. Vocês aqui no estúdio também, por favor. Diga assim comigo, ó Deus. Ó Deus. Eu acredito que Jesus existe. Eu acredito que Jesus morreu para me salvar. Eu admito que eu falhei. E agora, Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Recebo agora a minha salvação em nome de Jesus. Amém. E amém. Você que fez comigo essa oração hoje, entre em contato com os telefones que estão passando aqui embaixo. Manda um zap pra gente, um WhatsApp pra gente, porque nós queremos orar por você nessa semana. Nós queremos te acompanhar. Você quer uma consulta pastoral? Entre em contato aqui neste meio de comunicação para nós te ajudarmos, porque hoje é um encontro que Deus está causando. Não é coincidência você estar assistindo esse programa até o final, não. É Deus que proporcionou esse momento para estar mais perto de você. Amém? E agora, nós vamos interceder. Emanuel, o que é interceder, hein? Eu me colocar no lugar de outra pessoa, né? É muito importante nós entendermos que a intercessão, ela vai até o coração de Deus porque nós nos comovemos com a situação de alguém ou até mesmo tivemos compaixão de alguém, não é? Vemos isso em vários momentos da Bíblia. Abraão intercedeu pelo seu sobrinho Ló. Então, hoje, a intercessão
nós vamos orar por pessoas, por alguém, por assuntos, e vamos pedir a Deus, não é? E acreditar que algo de bom vai acontecer. Hoje, nos nossos grupos familiares, Emanuel, nós vamos orar pelos novos convertidos. Só pra gente entender, o pessoal lá de casa entender quem é, o que é um novo convertido, quem é um novo convertido. Novo convertido é o que diz o nome, né? Alguém que recentemente entregou a sua vida a Jesus, alguém que recentemente decidiu andar com Deus, procurou a ajuda de Deus. E sabemos nós que os novos convertidos têm dúvidas, sofrem ataques, né? Não sabem o que fazer porque ainda começaram agora a sua caminhada. Mas nós estamos aqui, não é, para orar, para interceder por eles e que certamente vão ficar firmes em Jesus, na rocha e na igreja. Amém? Vamos orar então, vamos todos ficar de pé. Você em casa também ora com a gente. Por favor, Emanuel. Amém. Ó Pai, Senhor, no nome de Jesus, nós trazemos agora os novos convertidos na Tua presença. Te pedimos, ó Deus, que dê sabedoria, entendimento, revelação, para que todos eles possam ficar firmes na sua chamada, no servir a Deus, no andar com Deus. E como nós acreditamos, Senhor Jesus, hoje, que vão ficar firmes, declaramos no nome de Jesus, que todos eles agora mesmo estão recebendo um toque de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. E amém. Não há igual. Não há igual ao nome de Jesus. Não há igual ao nome do Senhor. Não há igual ao nome de Jesus. É digno de glória, é digno de honra, é digno de poder e louvor. Não há igual, não há igual ao nome de Jesus. Não há igual ao nome do Senhor. Não há igual ao nome de Jesus. É digno de glória, é digno de honra, é digno de poder e louvor. Glória a Deus, aleluia. E assim nós vamos terminar o nosso grupo familiar de hoje. Mas semana que vem tem mais. Ei! Eu quero agradecer a presença de vocês, começando aí, Emanuel. Então, Deus abençoe a todos, uma ótima semana, fiquem firmes, continuem também na nossa programação e, como sempre, algo de bom vai acontecer. Então espero vocês aqui na próxima, né? Fiquem com a nossa programação e até a próxima semana e que Deus abençoe. Pedro. Quero dizer só um tchau. Valeu, Pedro. Pedro foi bem falado hoje na nossa aula. E para você, Deus abençoe. Nós declaramos que você vai ter uma semana de vitória, de sucesso, porque com Jesus na nossa vida sempre temos vitória, certo, Pedro? Temos vitória no nome de Jesus. Aleluia! Temos vitória no nome de Jesus. E todo mal nós já vencemos e mais bênçãos recebemos. Neste nome há poder, no nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Eu não temo o que o diabo fizer. A palavra e a fé são minha espada e escudo. Cristo é o Senhor de todo medo. Cristo é o Senhor.